Já estamos de volta falando sobre anemia. Tirando as nossas dúvidas, a hematologista Flávia Pimenta. Flávia, uma coisa muito interessante também, é bom que a gente fale sobre o processo da quimioterapia. Durante esse período, o ferro cai drasticamente em algumas pessoas, a ponto de muitas até adiarem a quimioterapia. O que pode ser feito para, digamos assim, amenizar esse problema? Bem, durante a quimioterapia, o objetivo da quimioterapia é afetar as células que se multiplicam, que afetando as células do câncer, que é quem está crescendo e se multiplicando, sofrendo mitose, vai inibir o crescimento do tumor. Existem algumas células no nosso organismo que diuturnamente são repostas. Uma dessas células são as hemácias, que são as células que, quando deficientes, causam anemia. Para que a gente tenha um equilíbrio, às vezes pode ficar um pouco difícil, porque a gente faz quimioterapia, o paciente tem náuseas, tem vômitos, tem alterações de capacidade de identificar sabores. Isso faz com que ele rejeite a alimentação. Mas é muito importante que ele tenha consciência da necessidade de manter a alimentação regular e a necessidade também de não se deixar levar pela enfermidade. É quase que uma obrigação que ele se alimente. Eu sempre falo com meus pacientes, olha, não é questão de opção, é questão de responsabilidade. Você tem que se alimentar, você tem que manter. Você não tem o direito de escolher como uma criança que rejeita comer um determinado alimento, não pode. Ele tem que comer, independente, usa um medicamento para náusea, usa um medicamento para o desconforto abdominal que às vezes tem e se alimenta. Nós temos também a parte nutricional, os nutricionistas trabalham também com aqueles suplementos hiperproteico, hipercalórico, que na pior fase a nutrição ajuda muito, porque eles fazem lá os suplementos e por 2, 3, 4 dias, quando o paciente rejeita completamente a alimentação, a nutrição vai lá e oferta aqueles alimentos industrializados que ajudam bastante. Mas a principal causa da anemia na quimioterapia, assim como a causa também da deficiência de leucócitos e de plaquetas, seria a inibição da mitose dos eritrócitos. Então, inibe as células cancerosas, as células que estão afetadas no processo tumoral, mas inibe também as células do epitélio, inibe também o crescimento do cabelo. Então, é o mesmo motivo. E para isso, a gente tem os hormônios, que são sintéticos, que estimulam a produção dos eritrócitos. Então, a gente tem a eritropoetina, que pode ser utilizada, que repõe os níveis e a capacidade desse organismo de produzir eritrócitos. Nós temos a filgrastina, que aumenta a capacidade do organismo de produzir os leucócitos. E com isso, você vai entrando no equilíbrio. O paciente ajuda mantendo a alimentação e o médico ajuda utilizando o que ele tem de arsenal terapêutico para que haja o equilíbrio. Agora, Flávia, nós vamos assistir uma matéria muito interessante sobre o assunto de hoje, que é anemia. Confira aí. A estudante Luana não tinha uma boa alimentação, não fazia as refeições na hora certa e nem da forma correta. E as consequências logo chegaram. Muita sonolência, indisposição. Depois de exames de sangue de rotina, descobriu que a causa era a anemia. Só comia besteira. Na hora do almoço, eu não comia feijão, eu não almoçava. Era biscoito recheado, só comida, só coisa que não tem nada a ver com almoçar. Não almoçava. Segundo especialistas, a maior parte dos casos de anemia é causado pela má alimentação. Bastante relacionada, assim, principalmente pela falta da ingestão mesmo do ferro, do alimento rico em ferro. Comer carne, as carnes vermelhas, os folhosos verdes escuros, então assim, e a interação dos alimentos também. Às vezes a pessoa pensa até que está comendo um prato bonito de tudo, mas acaba colocando aquele alimento que interfere a absorção do ferro, então é bom
procurar variar, mas que os alimentos se combinem para que essa absorção seja boa. Para melhorar a disposição e se ver livre da anemia, Luana também foi ao profissional de saúde, que elaborou uma dieta direcionada ao problema da estudante. A dieta era rica em vegetais verdes e feijão, o que ela nem pensava em consumir antes. Tinha que comer feijão todos os dias, feijão, e colocar legumes na minha alimentação. O que eu estava fazendo não era correto. A nutricionista enumera os alimentos que são fortes aliados no combate à anemia. As carnes vermelhas, miúdos, os folhosos, brócolis, é muito rico em ferro, couve. Então, a combinação do suco de couve com laranja, couve com abacaxi, ajuda muito a absorção do ferro. A vitamina C ajuda a absorção do ferro. Mas não basta só ingerir alimentos ricos em ferro. É preciso ter atenção nas combinações feitas durante as refeições. Banana e derivados do leite, como iogurtes e chocolate, não ajudam na absorção do ferro. Por isso, a melhor combinação, depois de um bom prato de feijão, na sobremesa, são as frutas cítricas, ricas em vitamina C, como a laranja e o abacaxi. É o que Luana também aprendeu e sempre bebe suco de laranja ou come a fruta após as refeições, principalmente quando o prato principal é o feijão. Outro doce que ela incorporou ao cardápio foi a rapadura. Hoje a estudante aprendeu que saúde é sinônimo de boa alimentação. Hoje eu pratico esporte. Antes eu não fazia nada de atividade física, hoje eu faço. E eu percebo que eu não estou mais indisposta, que mudou completamente, né, devido à alimentação. Como a gente pode perceber, a anemia realmente ela traz muitas consequências para o nosso organismo, Flávia. Quando não tratada devidamente, quais os problemas que ela pode realmente acarretar para o nosso organismo? Qualquer doença, independente de qual seja, ela tem tratamento. Então, qualquer enfermidade, qualquer anormalidade no seu organismo, você deve realmente procurar o médico. Você não deve se inibir de ter que procurar o médico, porque, na verdade, principalmente os homens, né, querem, eu sou o provedor da família, se eu ficar doente, isso aqui vai acabar, tal, e às vezes retarda o diagnóstico. Quando qualquer doença, ela progride e ela aumenta, né, e cresce, e as consequências para o organismo podem ser imprevisíveis. Na verdade, com relação à anemia, isso pode variar desde a sua capacidade de convivência familiar. Você pode ter sonolência excessiva, você pode ter irritabilidade, que pode ocasionar desconforto com as pessoas que convivem com você. Você pode ir no banheiro e, se tiver com anemia intensa, você sofrer uma síncope, bater a cabeça e fazer um trauma craniano. As consequências de uma doença são imprevisíveis, a gente não tem como ter esse controle. Mas, na maioria das vezes, o que ocasiona é uma diminuição da sua capacidade laboral, a sua capacidade de trabalhar. Muitas vezes, realmente, ocasiona alterações do humor, ocasiona alterações estéticas, porque aí você tendo a pele pálida, tendo a unha quebrando fácil, muitas vezes você pode se sentir inibida e, com isso, achar que tem uma doença terminal, uma doença mais grave, quando, na verdade, se, por exemplo, for uma anemia ferropriva, uma anemia por deficiência de ácido fólico, de vitamina B12, você vai fazer um suplemento medicamentoso simples, que é o ferro, ou uma vitamina, que é o ácido fólico ou a vitamina B12. E com isso você vai ficar totalmente recuperado. Então, eu acho que com relação às doenças, a gente tem que acabar com os preconceitos com relação a ficar doente. Eu não estou doente. É muito comum que a gente atenda pessoas que, por exemplo, têm diagnóstico de câncer mesmo, e que ela diz, eu não sinto nada. Então, tem aquele sentimento de negação diante da doença, que isso termina muitas vezes por atrapalhar o seu acompanhamento. Então, para qualquer doença, as consequências podem ir de consequências simples, como o fato de você ter mais sono, até consequências que podem levar a uma diminuição da sua rentabilidade no trabalho,
e com isso seu chefe acha que você está com preguiça e lhe demite e vai criar uma confusão muito maior, ou até mesmo causar acidentes que podem resultar em limitação da sua vida. Flávia, que dicas você deixaria para as pessoas que estão enfrentando um problema de saúde relacionado à anemia? Bem, primeiro que é uma doença facilmente tratável. Segundo, que ela deve procurar o médico para identificar qual é a causa dessa anemia. Terceiro, que uma vez identificada a causa, é muito importante que haja correção da causa, porque corrigindo a causa faz-se o tratamento e ela vai ficar completamente saudável, porque se uma pessoa tem uma alteração alimentar e isso resultou numa anemia, e você faz o tratamento e ela continua com a alteração alimentar, ela vai voltar a ter essa anemia no futuro e a doença vai ficando intratável, né? Porque fica aquela relação de vai e volta. E terceiro, assim, que tem que ter uma ideia de que as coisas continuam, que é muito importante que ela faça uma adesão ao tratamento, que pode até ser chato, né? De você tomar um comprimido 2 a 3 vezes ao dia, mas que a adesão, a gente não tem como obrigar, a gente faz a prescrição para o paciente, ele toma o remédio como quer, né? A gente diz, toma 3 vezes ao dia, ele toma uma, toma 2, às vezes não toma nenhum. É muito importante que uma vez que se decida a tratar, que ele obedeça a receita. E que também ele evite se automedicar e que tenha em mente que nem todas as anemias têm a mesma causa. Existem causas diferentes que exigem tratamentos diferentes. A nossa entrevistada de hoje, portanto, foi Flávia Pimenta, médica e hematologista. Obrigada por sua participação aqui no Viva Saúde, Flávia. Hoje nós falamos sobre anemia. No próximo programa, outro assunto muito interessante espera por você. O Viva Saúde fica por aqui. A gente volta a se falar no programa que vem. Até lá. Tchau, tchau.